Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos a mais um dia de videoaula de matemática, né? E hoje a gente está começando um capítulo novo. Esse capítulo vai trazer o conteúdo de razão, tá? É o capítulo inicial para nós do quarto bimestre. Então, muita dedicação, hein? Olha só, razão é o quociente entre dois números, ou seja, toda razão é uma divisão. Nós representamos da forma x sobre y ou x dois pontos y. Eu usei x e y porque eu quis dar um exemplo para vocês sobre como utilizar quaisquer números. Nós poderíamos ter aqui, por exemplo, 10 e 2. Seria 10 sobre 2 ou 10 dois pontos 2, tá? Então, razão é o quociente entre dois números. Não esqueça. Vou trazer para vocês agora algumas razões que possuem nomes especiais. Nós vamos começar pela velocidade média. Na página 153 do livro de vocês tem um exemplo que diz o seguinte: em sua viagem até Natal, Mateus partiu do município de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e percorreu 280 quilômetros em 4 horas. Então, se eu souber em quantos quilômetros ele gastou de uma cidade a outra e em quanto tempo ele fez esse trajeto, nós conseguimos saber qual a velocidade média utilizada durante a viagem. Então, olha só, a velocidade média vai ser a distância percorrida sobre o tempo gasto. Então, nós temos no problema que a distância percorrida por Mateus foi de 280 quilômetros. E o tempo gasto na viagem foi de 4 horas. 280 dividido por 4 dá 70. Então, isso me diz que ele gastou, em média, 70 km por hora durante toda a viagem. Fácil, né? Eu vou tirar aqui os exemplos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora sobre densidade demográfica. Bom, turma, já troquei os exemplos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre densidade demográfica. O que seria isso? Seria o índice demográfico entre a quantidade de habitantes pela área de um determinado lugar. Então, olha só. Aqui a gente tem um exemplo no livro, também na página 153, que diz o seguinte: o estado do Rio Grande do Norte possui área de aproximadamente 52.811 km². E em 2015 tem uma população de 3.442.175 habitantes. Com essas informações, podemos determinar a densidade demográfica desse estado. Então, olha só, vai ser a razão entre a quantidade de habitantes de certa região, eu coloquei aqui, olha só, pela área, né, no caso do Rio Grande do Norte, que a gente tem aqui a área estimada. Então, como ficaria? A quantidade de habitantes, né, que segundo o exemplo traz aqui, que no Rio Grande do Norte tinha no ano de 2015, que era de 3.442.175 habitantes, né, pela área, que é de 52.811 km². Como eu falei para vocês, toda razão é uma divisão. Então, efetuando essa divisão, nós encontramos aproximadamente 62,18. O que isso quer dizer? Que nós temos, em média, 62,18 habitantes por quilômetro quadrado da região, certo? Então, lembrem-se, a densidade demográfica é dada pela quantidade de habitantes sobre a área da região. Agora, eu vou mostrar para vocês outros exemplos de razão. Nós vamos ver agora ainda sobre escala, densidade de um objeto e porcentagem. Já mudei aqui os exemplos e a gente vai começar falando um pouco sobre escala, certo? A escala ela é utilizada para comparar, né, as dimensões entre a distância real entre localidades e a distância representada em um mapa, por exemplo. Então, olha só, é o que eu trouxe aqui para vocês. Escala vai ser igual distância entre as cidades no mapa sobre a distância real aproximada entre duas cidades.
nós vamos finalizar essa parte de escala na videoconferência. Por quê? Aqui não é simplesmente dividir, tá? Usar a razão. Nós precisamos, como nós temos as cidades no mapa em centímetros e a distância real em quilômetros, nós precisamos transformar os quilômetros em centímetros. Depois nós vamos simplificar a fração para, por último, obter a razão que nós estamos procurando. Como ela é um pouco mais trabalhosa, eu acredito que na videoconferência seria mais interessante de ser realizado, para que vocês possam ir tirando as dúvidas no que vão resolvendo os exemplos, tá certo? Então a parte de escala hoje eu só falei um pouquinho para vocês terem uma noção do que se trata. Nós vamos partir agora para a densidade de um objeto. Para saber a densidade de um objeto, eu só preciso conhecer a sua massa e o seu volume. O livro, na página 155, ele trouxe um exemplo que diz assim: certo cubo de madeira possui massa de 70 gramas e volume de 100 centímetros cúbicos. Com essas informações, podemos determinar a massa do cubo, já que nós temos a sua massa e o seu volume. Na verdade, podemos identificar a sua densidade, desculpa. Então, olha só. Como é massa sobre volume, eu apliquei nesse exemplo do livro, tá? O livro diz que o cubo tem uma massa de 70 gramas sobre um volume de 100 centímetros cúbicos. Efetuando a divisão de 70 por 100, nós encontramos 0,7. Então, esse cubo apresenta como densidade 0,7 gramas por centímetro cúbico. Esse é bem simples, né? Para fechar a aula de hoje, eu vou trazer um exemplo para vocês sobre porcentagem. Bom, gente, para fechar a aula de hoje, eu trouxe um exemplo aqui com porcentagem, tá? Ele diz o seguinte: dos 20 alunos de uma sala de aula, 14 são meninas. Determine a porcentagem de meninas em relação ao total de alunos. Então, se eu quero determinar a porcentagem de meninas de acordo com o total de alunos, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar primeiro quantas meninas tem na sala. O problema me diz que são 14. E em seguida, o total de alunos, que são 20 alunos. Então, eu só preciso dividir a quantidade de meninas da sala pelo total de alunos. Desculpa que ao invés de 20 aqui, eu escrevi 25. Pelo total de alunos, tá? Efetuando essa divisão, nós vamos obter 0,56. Para descobrir qual porcentagem representa, eu só preciso multiplicar esse número por 100 e vou encontrar 56%. Então, no caso da porcentagem, como eu quero saber quantas meninas, né, a porcentagem de meninas em relação ao total da turma, a razão vai ser a quantidade de meninas pelo total, tá? Então, 14 dividido por 20 dá 0,56, que multiplicado por 100 chega a 56%. Por hoje é só. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tem uma atividade aqui na descrição para que vocês possam treinar, tá certo? Então, gente, um grande beijo. Não deixe de fazer a atividade e enviar a foto para receber o visto virtual, tá bom? Nos encontramos na videoconferência. Tchau!